Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Muito bem. Bom demais estar na casa do Pai, louvando, adorando esse Deus forte, todo-poderoso, capaz de levantar o caído, ressuscitar o morto, curar o enfermo, dar vida àquele que não tem vida, ministrar perdão ao pecador, libertação ao cativo, salvação ao perdido. Isso mesmo, Ele tem o que você não tem, Ele pode o que você não pode, e Ele é o que você não é. Então, bom demais estar cultuando. Você que está nos ouvindo através das ondas do rádio, você está participando do culto da Segunda Igreja Batista de Itapetinga, aqui no Médio Sudoeste Baiano. Você que também está pela internet, pelo Facebook, que Deus abençoe gloriosamente e poderosamente. Eu convido todos a abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Estamos lendo pela manhã Atos, já perto de terminar, Atos dos Apóstolos. E quero meditar com você aqui sobre um assunto hoje interessante. Hoje a gente, segundo domingo, sempre se tem uma mensagem relacionada a missões, é culto de missões, segundo domingo. E sempre vocês veem essas bandeiras, houve aqui no início, ali, aqui do culto, a oração pelo nosso irmão Domingos, que é vice-líder aí no Ministério de Evangelismo e Missões, com a irmã Zene. Ele já orou aqui pelas nações, orou pela Bahia, pelo Brasil, Israel, por Itapetinga, pela igreja. Então nós vamos falar hoje sobre Cristo, o ungido de Deus, essa questão da unção, que significa a palavra Cristo. Então Atos, capítulo 18, do 24 ao 28, diz assim a palavra de Deus. Nesse meio tempo, chegou a Éfaso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, anunciaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para que o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, havia crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Que Cristo é Jesus. Vamos todos repetir aí esse verso 28, toda a igreja? Vamos lá? Porque com grande poder amém. Mais uma vez, vamos lá? Mais uma vez. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Pai, fala conosco, Deus, por meio da Tua palavra. Que pelo Teu Espírito, ó Deus, esteja claro, totalmente claro na mente dos irmãos, que Cristo é Jesus. Mas que não somente, ó Deus, fique com este entendimento para si, mas que, ó Deus, pela Tua unção, que cada um tem da parte do Teu Espírito, ó Deus, possa anunciar com ousadia, com poder, com autoridade, convencendo os brasileiros, baianos e itapetinguenses, que Jesus Cristo é o Senhor, que Cristo é Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. E graças a Deus. Irmãos, esse texto ele é interessante porque ele começa falando deste homem chamado Apolo, ele que era de Alexandria, diz aí o texto,
natural de Alexandria, o Apolo, aí começa a falar de algumas virtudes, algumas qualidades dele. Homem eloquente, tinha o dom da oralidade, poderoso nas escrituras, diz ainda no verso 24, ele era instruído no caminho do Senhor, era fervoroso de espírito, ele ensinava com precisão a respeito de Jesus. Gente, isso é muito lindo. Ensinar com precisão. A turma aí do discipulado, discipuladores, discipular com precisão acerca do caminho do Senhor. Olha que lindo. Ele ensinava com precisão o caminho do Senhor. Ensinava com precisão o caminho do Senhor. Mas o detalhe é que ele conhecia aí apenas o batismo de João. E esta doutrina do batismo de João era a doutrina do arrependimento, que apontava para Cristo. João Batista aponta a Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não conhecendo tanto, mas o que ele conhecia, ele falava de forma precisa, fundamentando nas Escrituras. E diante da sua exposição, daquilo que ele ministrara, Priscila e Áquila leva para sua casa para instruir mais ainda acerca de Jesus. Então ele que já era ali poderoso nas Escrituras, ele que já era fervoroso de espírito, ele que já era instruído no caminho do Senhor, ele que já era um homem eloquente, ele que já ensinava com precisão o caminho do Senhor, ele é aqui agora mais ainda preparado, mais ainda capacitado. É uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor para converter muitas almas a Cristo. Ele vai se tornar aqui agora um cristão afiado na doutrina, afiado na pessoa de Cristo, afiado, né, pelo Espírito de Deus, para poder proclamar as boas novas em Cristo Jesus. E aí a gente percebe a missão, querendo ele percorrer a Caia. Aí os irmãos animaram para que outros o recebessem. Então a gente tem aí o texto da nossa reflexão, que é o verso 28. O propósito da mensagem aqui não é falar da questão do perfil dele em si, mas o conteúdo daquilo que ele anunciava, que é com grande poder, ele convencia publicamente os judeus. E provando pelas Escrituras, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Cristo é Jesus. Você tem convicção de que o Cristo é Jesus? O que significa a palavra Jesus? O que significa a palavra Cristo? O que significa Cristo? O que significa este termo? Cristo. O que significa Jesus? O que significa? Ele está provando pelas Escrituras que o Cristo é Jesus. E com grande poder ele arrebatava judeus para o cristianismo, que deixavam ali o judaísmo e convertiam ao cristianismo. Porque entendiam que Jesus, que o Cristo é a resposta daquilo que estava escrito lá nas Escrituras, no Antigo Testamento. Porque o Cristo, agora, por que convertiu os judeus? Porque agora o judeu não precisava mais cumprir aquele ritual lá das ofertas, porque Cristo é oferta por nós. Então eles passam agora a entender que tudo aquilo que estava no Antigo Testamento se cumpre na pessoa de Cristo. A palavra Cristo quer dizer ungido. Ungido. Cristo é o termo usado, na verdade, em português para traduzir a palavra grega Cristo, que quer dizer ungido. Significa ungido. Então, Cristo é aquele que é ungido, consagrado. A palavra Jesus significa Javé é salvação.
Logo quando ele nasceu, ali o anjo falou para José que tentou deixar Maria secretamente, porque se ele denunciasse, ela seria apedrejada, uma vez que o filho não era dele. Então, em Mateus 1, 21, o anjo fala ali para José que não fizesse isso, porque aquilo aconteceu por obrigar do Espírito, para se cumprir o que o profeta havia dito. E no verso 21 diz, né, de Jesus, Mateus capítulo 1, verso 21. Mateus 1, verso 21. Jesus, a vez dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, que quer dizer salvação, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então Jesus é salvação. Cristo significa ungido. Então Apolo está convencendo os judeus pelas Escrituras de que Cristo ungido é Jesus a salvação para eles. Cristo é aquele a quem Deus ungiu para a salvação deles. Você está entendendo? Cristo é aquele a quem Deus ungiu para salvar a mim e a você. É ungido para a salvação de todos nós, pecadores. Irmãos, isso é bonito, sabe por quê? Porque aquele a quem Deus unge, não há como falhar. Deus ungiu a Jesus. Esta unção traz uma capacitação. Jesus foi por Deus capacitado para enfrentar tudo que ele enfrentou. E por isso ele foi vitorioso em todas as suas lutas. Porque exatamente ele é o Cristo de Deus, o ungido de Deus para a salvação de todos nós. A gente vê a unção de alguns personagens, de alguns não, por exemplo, a unção de profeta. O Senhor ungiu a Jeremias, e esta unção, ela traz consigo uma vocação, não é só derramar um óleo, ela traz consigo um chamado, ela traz consigo toda uma capacitação, que envolve várias dimensões. Jeremias, a gente vê lá, Jeremias o profeta ungido para enfrentamentos. Jeremias 1, verso 5. Desde o ventre da mãe te separei, te consagrei, te santifiquei. Te dediquei para as nações, Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre materno, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, te consagrei, te constituí profeta às nações. Aí a gente vai ter um entendimento desse ungido, que ele é por Deus separado, ele é por Deus consagrado, ele é por Deus preparado, ele é por Deus ministrado. No versículo 10, ainda falando de Jeremias, o Senhor diz que prepara ele como coluna de ferro, como cidade. Olha, hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, plantares, arrancar, derribar, construir, desconstruir. O Jeremias só ungido para isso, com essa capacidade. No versículo 18, o Senhor vai falar aí, do mesmo capítulo, Jeremias 1, como uma cidade fortificada. O Senhor estava colocando ele, coluna de ferro, muro de bronze, capaz de resistir ao fogo, capaz de fazer os enfrentamentos contra todos os reinos, profetas, sacerdotes, príncipes, contra todo o povo, contra tudo e contra todos. E o verso 19 diz que eles iriam resistir contra ele, mas que não prevaleceriam, porque o Senhor era com ele. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor. O Senhor é com aqueles a quem ele unge. Amém? Então Jeremias, perceba que ele tinha uma unção, e esta unção não é só chegar ali, derramou óleo. Essa questão do óleo, de ungir com óleo, é uma consequência de uma confirmação daquilo que a igreja vem vendo na vida de alguém. Quando Deus mandou ungir Davi com óleo, Davi já tinha ali toda aquela capacitação dada por Deus. Por isso que não foi outro, foi Davi. Então, a unção com óleo tem um propósito de uma confirmação pública, mas diante daquilo que o Senhor já regimentou no ser.
Então Cristo é ungido de Deus, preparado por Deus, capacitado por Deus para ser o Jesus, o Salvador. Cristo ungido para ser a nossa salvação. Ungido, preparado. Você tem essa ideia de unção, faz lembrar também aqui Ciro. Ciro é rei da Pérsia. E Deus unge para uma missão. A gente quando fala da restauração de Jerusalém, Neemias, Esdras, que reconstruíram a cidade, que restauraram a cidade, inclusive os seus muros em 52 dias. E aí ali há não somente uma restauração no sentido físico, mas social, político, econômico. Quando você vai ler o livro de Esdras, o livro de Neemias, você vai ver tudo isso. Só que antes disso aí, você tem como pano de fundo uma unção que o Senhor ministra sobre Ciro, rei da Pérsia. Está escrito em Esdras 1, e aí o texto segue, como Deus ungiu Ciro. Que aí facilita. Aí você tem um rei, e aqui agora uma unção, no sentido de um governo civil, político, mas em que Deus ministra uma unção para abençoar o seu povo, para edificar a sua igreja, para edificar Jerusalém, a capital da adoração. Porque Deus unge quem Ele quer e faz como Ele quer e quando Ele quer, para um fim e para um propósito. Amém? Deus ungiu Ciro. E aí você tem toda uma facilidade naqueles dias para o Esdras. Oh, como foi bom. Porque ali não só o Esdras, aí depois de ungir o Ciro, diz aí o verso 1 de Esdras 1, Deus despertou, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. E aí vai falando dos feitos de Ciro, porque Deus ministrou sobre ele uma unção, um propósito, em ministrar sobre ele esta unção. E aí o Senhor, pelo seu Espírito, guia, pelo seu Espírito dirige, porque aquele que é ungido por Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E o Ciro passou então agora a ser, pelo Espírito de Deus, conduzido. E por isso ele então vai favorecer aí a reconstrução de Jerusalém. O verso 2 diz, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, em que me encarregou-lhe de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. E aí você vai ver o texto discorrendo como Ciro encara esta missão, com a consciência de que ele fora ungido por Deus para cumprir tal missão. Não é bom isso? Lindo, né? Isaías 45, a gente tem mais falando ainda a esse respeito. Ali no contexto de Esdras, você entendeu, tem toda essa questão da reconstrução de Jerusalém, da cidade, e a gente observa muito os personagens Neemias e Esdras, que foram fundamentais ali. Aqui em Isaías 45, vai falar de Ciro, ungido do Senhor, Ciro, meu ungido. E aí a gente tem, no verso 1, quando o próprio Deus está dizendo, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Ao seu ungido, a Ciro. A quem tomo pela mão direita. Para quê? Para que finalidade? Abater nações ante a sua face. Para discingir os lombos dos reis e abrir diante dele portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Deus unge Ciro, chama Ciro e usa Ciro para abrir portas para o povo dele, para abençoar o povo dele, para discingir outros reinos. Deus tem seu propósito para nos abençoar. Se no Antigo Testamento o Senhor ungiu profetas para cuidar do seu povo, ungiu reis para cuidar do seu povo,
não só a unção de Davi, como nós vimos, para reinar, e Davi guerreou as guerras do Senhor, pelas mãos de Davi se derramou muito sangue, Davi guerreava as guerras do Senhor, e abençoando ali o seu povo, defendendo das nações inimigas que remetia contra Israel. Davi era ungido de Deus, um guerreiro valente, destemido. É que você tem um outro rei, que não tem nada a ver com a nação de Israel, rei da Pérsia, o Ciro, mas a quem Deus ungiu, Deus preparou para abençoar o seu povo, dando-lhe uma missão, dando-lhe uma capacitação. Mas, queridos, o que é que isso tem a ver com Jesus? Só para você entender a importância da unção e um propósito. A unção traz consigo um propósito. Então, a unção de Deus com Jesus, o Cristo, o ungido, tem um propósito. Qual é o propósito desta unção? Jesus, o Cristo, o ungido, a salvação minha, a sua. Então, Cristo ungido, Jesus, salvação. E isso é maravilhoso saber que Jesus Cristo, este ungido, foi capacitado por Deus e ele não negou a sua unção, não negou tudo aquilo que ele tinha que enfrentar diante do Sinédrio. Ele foi arguído, foi questionado em Marcos 14, verso 61, ali diante do Sinédrio, diante daquele interrogatório. Ele poderia ter negado, estaria livre. Perguntaram: tu és o Cristo? És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? És o Cristo, o Filho do Deus bendito? E aí ele diz: eu sou. Verso 62. Eu sou. Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Porque esse Cristo que foi ungido, ele foi ungido com capacidade. Com a capacidade de receber cuspe na cara como recebeu. E não desistir de mim e de você. Porque ele foi ungido para me salvar e para te salvar. Esse Cristo que foi ungido, ele foi ungido com capacidade de enfrentar a cruz, de receber prego nas mãos, receber prego nos pés e não desistir de mim e de você. Esse Cristo que foi ungido, ele foi ungido com essa capacitação mesmo de sofrer. Ungido para suportar a dor, ungido para suportar o sofrimento, ungido para suportar traições, como foi traído pelos seus discípulos, que o negou, traiu, ungido para, na verdade, realizar a obra de redenção ali na cruz, em meu favor e em teu favor. Ungido para operar milagres, maravilha. A gente pensa assim em Jesus, né? A gente associa, pega muita ideia, né? Não, ele é ungido. Por exemplo, Atos 10, 38. Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo, com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando, operando maravilhas, fazendo milagres, expulsando demônios. Aí você vê a unção. Mas essa questão de expulsar demônios, curar enfermos, é apenas uma demonstração de que ele é o Cristo ungido, mas não apenas para estes feitos, curar, libertar, mas ungido para sofrer, ungido para ter a capacidade de enfrentar o sofrimento, ungido para ter a capacidade de resistir na cruz, de resistir o prego, de resistir a dor, de resistir a todo aquele sofrimento. Ele foi ungido, ele é o Cristo, o ungido de Deus. O ungido de Deus. Eu queria que você entendesse que ele passa por todo aquele sofrimento, havia sobre ele uma unção, para exatamente ser o Jesus, o Salvador, meu e o seu. A gente vai ver que havia toda uma preocupação de Herodes, quando viu ali os magos indo para adorá-lo, procurando onde nasceu o Cristo. É esse entendimento do Cristo. Cristo ungido para vencer a cruz, ungido para vencer a morte, ungido para ressuscitar.
Então Herodes estava preocupado, e aí manda saber, você vai ter esse Mateus 2,4, onde está o Cristo? Onde o Cristo haveria de nascer? O Herodes vai querer saber das autoridades eclesiásticas ali, dos escribas, dos homens que estudavam a palavra, os sacerdotes, vai querer saber onde está nas escrituras que o Cristo haveria de nascer. Porque ele começou já a ver um movimento, vindo gente de fora, para adorar esse Cristo. Isso então ele vê como uma ameaça. E ele diz que quer saber para ir adorar, mas não era. Ele queria matar Jesus, já desde o seu nascimento. Bebezinho ali recém-nascido, já queria matar, eliminar logo. Mas ele está sabendo que ele é o Cristo. Que ele é o ungido. Ele é ungido. Então você vê que havia todo este entendimento de que Jesus é o Cristo, desde o seu nascimento. Ungido para vencer a morte, ungido para ressuscitar. E aí você vê aqui essa mensagem de Apolo, ele pregando aqui em Atos 18, verso 28. Mas não era só ele que pregava isso. Essa mensagem, Cristo é Jesus, ungido para salvar. Essa era a mensagem principal na igreja primitiva. Essa mensagem ela foi pregada por Pedro, logo no primeiro momento, na primeira mensagem de Pedro, lá nos tópicos da mensagem de Pedro, está aqui exatamente esta contestação. Pedro mostrando que Jesus é o Cristo, que Cristo é Jesus, o Salvador. Você vai ter isso lá em Atos capítulo 2, desde o verso 21 ao 24, Pedro pregando e mostrando que Jesus, que esse Cristo que haveria de vir, tinha sido por eles crucificado. Então assim que Pedro é ungido, a igreja ali foi ungida, eu e você, nós somos ungidos. Ah, maravilha, ungidos para pregar, ungidos para fazer milagres, ungidos para expelir demônios, ungidos também para sofrer. A igreja de Jesus Cristo foi ungida para fazer todo e qualquer tipo de enfrentamento. O Pedro, criante, não tinha capacidade de ser confrontado, de ser contestado. Antes não tinha capacidade de sofrer, porque ele logo ia na espada. Ele agora está ungido. Mas é uma unção, irmãos, que não apenas capacita para pregar, para falar de Jesus, mas para viver o sofrimento que ele viveu. Aleluia! Pedro prega este Cristo ungido para aqueles que ali estavam. Está aí no capítulo 2, verso 22, e aí segue. Varões israelitas, atentei às palavras, Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, diante de vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificaste, por meio dos mãos iníquas. Aí ele vai falar de Davi, que ressuscitou. Pedro vai falar de Davi, que falou de Jesus. Mas Pedro vai dizer que esse Cristo que foi ungido, ele foi ungido com a capacidade de vencer a morte, de vencer a cruz. E ele ressuscitou. Diferentemente de Davi, que foi ungido para um governo civil. Governou, mas morreu, está no túmulo. A unção de Davi teve uma limitação até ali. A sua morte. A unção de Jesus, para ele ser de fato o Salvador, é uma unção bem diferente daquela. Como diferente da de Ciro, que foi para uma missão. A unção de Jesus, a unção aí do Cristo, que é ungido, é uma unção que vai para além desta vida. Foi para vencer a morte.
vencer, triunfou sobre a morte. E aí Pedro vai colocar isso no verso 29 a seguir. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado, por um dos seus descendentes assentaria no seu trono. Aí Pedro vai falar de Jesus. Verso 32, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. A este Jesus, Deus ressuscitou. Pedro também vai dizer que este Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, que este Jesus, a que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Verso 36. Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. O ungido para vencer a morte. O ungido para vencer a cruz. E Apolo está lá arrebatando multidão de judeus, provando pelas Escrituras que Cristo é ungido, que Cristo é Jesus. É ungido para salvar. E aí os judeus se entregam a Jesus com confiança, entendendo que a salvação está de fato em Jesus, que Jesus é a salvação, Javé é a salvação. Sem nenhuma dúvida, eles se entregam a Jesus. Sem nenhuma dúvida, hoje, se entregue também a Jesus. Ou você tem alguma dúvida que Ele é o Cristo? Você tem alguma dúvida que Ele é o ungido, a salvação? Ele é a salvação. Com toda essa capacidade Ele recebeu para sofrer ali na cruz, por mim e por você. Ungido com uma capacidade para padecer todo tipo de sofrimento. Nós vemos em Atos 3, verso 18, que aí nos diz assim a palavra: Deus assim cumpriu o que dantes havia anunciado por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer, que o seu Cristo havia de padecer. Mais uma vez Pedro está aqui pregando que tudo aquilo foi para se cumprir as Escrituras, que pela boca de vários profetas estava escrito, Deus havia falado que o seu Cristo, o seu ungido, havia de padecer. Então ele recebeu uma unção capaz exatamente de suportar todo um sofrimento. Que bênção! Que bênção! Irmãos, lá em Jesus tinha consciência disso. Quando Jesus faz uma enquete ali, faz uma pesquisa de opinião pública, em Mateus 16, que ele pergunta: que diz os homens ser o filho do homem? Mateus 16, a gente tem ali o verso 15, 16, e aí depois no 17 vem lá a resposta de Pedro, porque ele pergunta: que diz os homens ser o filho do homem? Aí os discípulos disseram: olha, uns dizem que é Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas. E aí Jesus faz agora a pergunta para o seu público mais íntimo ali, são os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro: tu és o Cristo. Quer dizer o quê? Aquele que Deus ungiu. Tu és ungido de Deus para a nossa redenção. Tu és ungido de Deus para a nossa salvação. Tu és ungido de Deus para a solução do mundo. Tu és ungido de Deus para tirar o pecado do mundo. Tu és o Cristo. E aí Jesus diz a Pedro, que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. E ele diz que não foi carne, mas foi pelo Espírito que
Pedro teve esse entendimento. Se você tem esse entendimento pelo Espírito Santo, como Pedro teve, que Jesus é o Cristo, você não pode ficar com isso só para você. O primeiro passo é você receber, para você ter a salvação. Mais uma vez, agora que você já recebeu a salvação em Cristo, você precisa ser agora também um propagador, como foi Pedro, como foi Paulo, como foi Apolo. O capítulo aí 18 de Atos, ele começa, quando a gente lê esse texto, me chamou muita atenção. E eu fiquei, sabe por quê? Porque você vê que Paulo pregava isso, Pedro pregou isso, você está vendo Apolo pregando isso, aí você vai ver que esse é o tema principal da mensagem ali na igreja primitiva. Que Cristo é Jesus, ungido para salvar. Então Paulo, no verso 5 de Atos 18, a Bíblia diz que quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Ungido. Salvação dos judeus. E aqui Apolo pregando, arrebatando, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus, e de forma pública arrebatando aí muitos dos judeus. Você recebeu dele a unção. Lá em 1 João 22:20 diz: vós tendes a unção dos santos. A unção para propagar, a unção para anunciar. A igreja recebeu a unção do Senhor Jesus para anunciar. E esta unção também que nos capacita, irmãos, para os enfrentamentos. Às vezes a gente percebe a igreja de Jesus parecendo que não é a igreja de Jesus. A gente percebe a igreja de Jesus numa fraqueza. A gente percebe a igreja de Jesus num desânimo. A igreja de Jesus numa covardia, num medo. E a igreja de Jesus não recebeu o espírito de medo. A igreja de Jesus foi ungida com o Espírito Santo e poder, está escrito em Atos 1:8. Recebereis a unção do alto, o poder, a virtude, para ser testemunha do Cristo. E uma vez cristão, a palavra cristão não é aquele que é seguidor do Cristo, que imita o Cristo, que vive o Cristo, ungido, que tem a capacidade de enfrentar. Ninguém, não há na face da terra ser humano nenhum mais resiliente do que os cristãos. Não existe. Que foram mortos ao longo da história. Enfrentaram leões, enfrentaram a Inquisição, as fogueiras. Foram colocados como tochas nos postes. Colocavam lá o combustível e queimava. E ficava lá num poste parecendo uma lâmpada aí. O louco lá, o Nero, fez isso. Foram vários cristãos assim colocados. E eles não negavam. Porque essa unção estava sobre eles. E está sobre nós. Mas não sei se por falta de conhecimento, de envolvimento com o Espírito Santo, e de um certo tempo, já não recente, mas já de um certo tempo, a igreja vivenciando algumas ondas de avivamento, mas concentrando um entendimento de um avivamento, com um certo estilo de comportamento e não de uma mudança de caráter. E aí passou a se ter um entendimento de um crente cheio do Espírito Santo, aquele que faz, né, uma certa estripulia no culto, porque pula, porque manifesta um dom, etc. Mas aí quando você chega ao sofrimento, você percebe esta igreja amedrontada, intimidada. Não, esta não é uma unção de Deus. A unção de Deus nos capacita para o sofrimento. Lá em 2 Timóteo 1:7, assim está escrito, Paulo falando para Timóteo.
Paulo diz que o Senhor não nos ungiu, o Senhor não nos deu espírito de covardia. Tem outras versões que diz espírito de medo. Ele não nos deu espírito de medo, Ele não nos deu espírito de covardia. Há um espírito de medo na vida de muitos. Ele nos deu espírito de poder. Olha, está aí. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, que é a mesma coisa que medo. Mas Ele nos dá espírito de quê? De poder, espírito de amor, espírito de moderação. Ele nos ungiu com poder para vencer, poder para enfrentar, seja que crise for, seja que perseguição for, seja que rejeição for. Ele nos capacitou a sua igreja, ungiu a sua igreja. Ele nos ungiu para fazer os enfrentamentos. Então nele nós encontramos força, por meio do seu Espírito. Irmãos, é impressionante como você vai ver que Jesus, esse Cristo ungido, capacitado para enfrentar a cruz, os pregos, soco, ser hostilizado. Nós não recebemos uma unção diferente da dele, não. É a mesma unção, uma capacitação para os enfrentamentos. Interessante que Pedro, ele passou por isso. Este Pedro, que antes era, eu até aqui na manhã, a Rosana pregando, e quando eu fui vir orar, o Espírito Santo trazendo todo entendimento dentro daquilo que ela estava ministrando. O Pedro passa por esse processo. Você tem um Pedro antes da unção, bruto, violento, intolerante. E depois, a Rosana falou aqui em Mateus 5 sobre as bem-aventuranças. E ela focou bastante no espírito de mansidão e de humildade. Mas você tem um Pedro antes, que era pavio curto. E aí depois desta unção que vem sobre ele, muda. Muda completamente. Completamente. Você vai ver no capítulo 2 aí, ele pregando sobre Jesus, o sofrimento de Jesus, e dizendo que nós fomos chamados também para o mesmo fim aí, para o mesmo propósito, no sentido de capacitado para este sofrimento, para esses desafios. Verso 18, a seguir: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Eita, Pedro recebeu uma unção que lhe capacita para se submeter. Uma unção que nos capacita para uma submissão. E olha, submissos com todo temor ao Senhor. E aí o vosso Senhor é Senhor, com letra minúscula, que está falando aqui de relacionamentos interpessoais. É o chefe de trabalho que você não suporta. Se você pudesse tomar o lugar dele, eu denunciava ele, como muitos fazem, denuncia, está ali e tal. Por não tolerar, por não suportar. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrimento, injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Verso 21, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar. Cristo ungido, sofreu em vosso lugar, ungido para enfrentar aquele sofrimento em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Seguir os passos de Cristo. Ungido para seguir os passos de Cristo. É muito lindo.
A gente lê Isaías 61. Porque o Senhor me ungiu para proclamar boas novas aos cativos, libertar os presos, consolar os tristes, né? Alegrar os tristes, levantar os caídos. O verso 4 diz: edificar cidades, lugares antigamente assolados, destruídos há muito tempo. Maravilha essa unção. E a unção que nos capacita para os enfrentamentos, de sofrer também no dia a dia. Esta unção nos capacita. Muito lindo, a gente lê Isaías 11:2, eu gosto muito de ler, de orar. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conhecimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito de temor do Senhor. Mas este Espírito que está sobre nós, queridos, que ungiu Cristo para aquela missão, que é a nossa salvação, também nos ungiu, porque a igreja tem uma missão de proclamar o Cristo. Como o Cristo sofreu, nós também sofreremos. Ele disse: como perseguiram a mim, perseguirão a vós. Só que ele nos ungiu com a mesma unção que estava sobre ele, para nos capacitar para enfrentamento das perseguições, dessas resistências. Porque aquele que é amigo de Cristo é inimigo do mundo. E o que é amigo do mundo é inimigo do Senhor. Está escrito lá em 1 João, com muita clareza. Com muita clareza. Não adianta querer ser amigo dele, ser amigo do mundo, que não vai funcionar. 1 João capítulo 2, isso fica assim bem claro. Verso 15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos, quer dizer, a corrupção. E a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua corrupção, a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. E lá em João 15, Jesus falou também a esse respeito. Da resistência que o mundo oferece à igreja, porque a igreja está em Cristo. A igreja estando em Cristo, como a vara está na videira, vai enfrentar resistência, vai enfrentar lutas. Só que o que tem se visto ao longo do tempo é a igreja querendo ser amiga do mundo, querendo ser aceita pelo mundo. Nunca a igreja vai ser aceita pelo mundo. E se um dia for, ela deixa de ser a igreja de Cristo. Então cabe a nós compreendermos isso, que Cristo é Jesus, para tê-lo em nosso coração e proclamá-lo mesmo com os enfrentamentos. É você na sua rede social falar de Jesus sem medo de perder seguidor. Mas é você estar como Apolo, afiado nas Escrituras. Para isso você precisa ler a Bíblia, cheio do Espírito Santo. Para isso você precisa estar orando, para ter mais comunhão com Ele, se desenvolver mais espiritualmente. Para isso você precisa estar aberto, para aprender mais, nunca achar que sabe tudo. É o Apolo que se submete a Priscila e Áquila para aprender mais. E se tornar ferramenta poderosa na mão do Senhor, com precisão falar de Jesus, ao ponto de arrebatar multidões de judeus, provando pelas Escrituras que Cristo é Jesus. Cristo é Jesus. Cristo é Jesus. E aí, ser como um Pedro, né, que não só proclamou, mas enfrentou as resistências e teve essa capacidade de superar e continuar anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Qual a sua posição nesta noite? A igreja tinha todo esse entendimento. A igreja primitiva, ela estava ali orando. E a gente vê através da oração como a igreja via Jesus, como ela se percebia. No capítulo 4 tem lá toda uma ameaça, prendendo Pedro, prendendo João, prendendo os apóstolos. E aí os irmãos, quando souberam disso, eles foram orar. E aí você vai ver na oração aí de Atos 4, como eles oram.
e o entendimento que estava sobre a mente deles acerca de Cristo. O verso 23 diz: uma vez soltos, procuravam os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes, os anciãos, porque eles estavam proibindo eles de pregar o evangelho. Verso 24 diz: ouvindo isto unanimemente, levantaram a voz a Deus, né, em oração, dizendo: tu és soberano, Senhor, que fizeste os céus e a terra. Eles vão orando, né, vão falando. Aí vai falando de Deus, que pelo seu Espírito levantou Davi, e pela boca do seu servo. Aí vai falar de Jesus, a quem ele ungiu. Verso 26, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor, e contra o seu ungido, contra Jesus, o seu ungido. A igreja tinha essa consciência, de que Jesus é ungido, o Cristo, ungido de Deus, para a salvação de todos. E quando eles terminam esta oração, a Bíblia diz aí que tremeu o lugar. Verso 31, tendo eles terminado de orar, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E ficaram cheios do Espírito Santo. Com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Com intrepidez, anunciavam a Jesus, o Cristo de Deus. O ungido de Deus para a salvação dos pecadores. Eu posso fechar aqui com o último versículo lá de Lucas 2, 10 e 11, um texto que eu gosto muito, mas estudando sobre esse assunto, eu quero fazer aqui exatamente o destaque do Cristo. Porque desde o primeiro momento que Jesus é anunciado, que foi anunciado pelos anjos, os anjos citam isso. Então, você vê aqui anunciado por Pedro, por João, por Paulo, por Apolo, que Cristo é Jesus, ungido a salvação. É para a salvação de todos nós. Os anjos estão lá anunciando para os pastores, logo quando Jesus nasce: não temas, que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Eis que na cidade de Davi nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor. Olha, hoje vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Eis que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Salvador, aí é Jesus. Salvador, Jesus salvação. Que é Cristo, ungido por Deus. E é também Senhor, Deus fez Senhor. Amém? Jesus é o teu Senhor, o teu Cristo, Jesus ungido para te salvar. Então se encha dele, se encha do Espírito, se encha da palavra e propague ele. E propague ele na sua família, propague ele na sua rua, propague ele na sua casa. Porque não há salvação em nenhum outro nome. Pedro fala isso em Atos 4:12. Não há outro nome dado entre os homens, nem no céu, nem na terra, pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Amém? Todos de pé, nós vamos orar no nome do Senhor Jesus. Há alguém aqui que já tinha um entendimento, mas ainda não tinha confirmado sua decisão e gostaria de confirmar hoje? Dê um sinal, por favor. Quero orar de forma especial por você. Eu venho aqui à frente. Alguém que gostaria de se entregar hoje ao Senhor Jesus? Gostaria de confirmar sua aliança com Ele publicamente? Alguém entre nós? No culto passado teve uma pessoa que se entregou ao Senhor Jesus. Sempre tem alguém aqui. Se você quiser, depois do culto, você me procura. Ou você que está em casa, você pode teclar aí com o pessoal, colocar aí o seu nome, o seu endereço, que nós vamos mandar uma correspondência para você. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Entendemos que Cristo é Jesus, aquele a quem o Senhor ungiu para a salvação de todos nós, capacitando para suportar tudo que Ele suportou. E de igual modo o Senhor também nos ungiu, nos capacitando para suportarmos, Senhor, tudo aquilo que enfrentamos, por sermos igreja do Senhor, por sermos ovelhas do Senhor, por sermos propagadores da salvação em Cristo Jesus.
Meu Deus, abençoa as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão aqui. Meu Deus, fortalece aquele que está enfraquecido. Remove todo espírito de medo para aquele que está, ó Deus, com espírito de medo. E ministra o Espírito do Senhor. Sopra dos quatro ventos o teu Espírito, ó Deus, de poder, de coragem. O teu Espírito de amor, o teu Espírito de moderação. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vós e seja sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, de hoje para todo sempre. Amém. Graças a Deus.